Boa noite. Aqui estamos nós, dando continuidade ao estudo do livro A Evangelização no Mais Além, ditado pelo espírito Lúcio de Abreu, médium Janaína Farias. Essa é uma realização da área de educação do 21º CEU. E para iniciar a nossa reunião, nós vamos pedir à nossa companheira Marta que faça a leitura inicial. É esse da Gênese? Aham, os dois. Os dois, ok. O Espiritismo cura as doenças morais. A solução para a cura das enfermidades morais que Mesmer reconheceu não está no alcance da ciência do magnetismo animal. Encontra-se plenamente atendida na doutrina espírita quando declara: a maior contribuição para a saúde humana é a educação do espírito. É aí que se encerra a missão providencial do Espiritismo. Uma alma educada pelos princípios da liberdade, da solidariedade e da tolerância acorda em si mesma os potenciais inatos, as imensas faculdades depositadas em seu íntimo. E pelo despertar da sua própria vontade, ela adquire o poder de manter o seu equilíbrio e conquista definitivamente o controle sobre a saúde. A educação espírita é a chave para a superação do atual surto de doenças que toma a humanidade terrestre. Mesmer, A Ciência Negada do Magnetismo Animal, Paulo Henrique de Figueiredo. Agora o texto da Gênese, é capítulo 15, item 28. O Espiritismo, igualmente, pelo bem que faz, é que prova a sua missão providencial. Ele cura os males físicos, mas cura, sobretudo, as doenças morais. E são esses os maiores prodígios que lhe atestam a procedência. Seus mais sinceros adeptos não são os que se sentem tocados pela observação de fenômenos extraordinários, mas os que dele recebem a consolação para suas almas, os a quem liberta das torturas da dúvida, aqueles a quem levantou o ânimo na aflição, que auriram forças na certeza que lhes trouxe acerca do futuro, no conhecimento do seu ser espiritual e de seus destinos. Esses, o de fé inabalável, porque sentem e compreendem. Eu vou pedir a Vânia para fazer para a gente a nossa prece inicial. Deus nosso Pai, de amor e bondade, Jesus, nosso Mestre amado, companheiro de todos os momentos. Maria, nossa mãe, intercessora nossa, agradecemos por esse momento rico de aprendizado, onde nos encontramos para melhorarmos a nossa prática nessa importante tarefa da evangelização. Que todos nós possamos estar bastante atentos a apreender ao máximo das orientações e que assim seja. Que também vamos pedir pelos nossos irmãos do Sul, que se fortaleçam cada vez mais nesse momento que eles estão passando. Obrigada, Senhor, por tudo. Que assim seja. Uma boa noite para todos.
Muito bom estarmos de novo aqui para esse estudo. E como vocês estão observando, nosso estudo ele é o tempo todo uma oportunidade de troca de ideias, de comentários, de experiências. Eu vou fazer uma rápida introdução, mas a seguir vocês podem estar também contribuindo. O texto é de uma riqueza enorme, né? Acho que todo mundo pôde observar isso. E no capítulo anterior, nós começamos a conhecer os personagens da nossa história, né? Nós vimos que tem a Aninha, né? E que tem o senhor Lúcio, logo no primeiro capítulo. Um outro ponto que foi visto, né, foi que a Aninha estava passando por um trabalho, né, por um curso teórico, ela tinha desencarnado muito cedo, e agora ela vai passar, assim como na Terra acontece, nós também já tivemos os nossos momentos de estagiários, né? E ela agora vai passar por essa experiência prática para que possa consolidar os conhecimentos. E a gente também viu na reunião passada que um evangelizador ele precisa ter um pouco de conhecimento das várias áreas. Foi muito frisado, né, que a gente não pode ficar somente com os livros espíritas, que a gente precisa se abrir para outras leituras também, embora a nossa base seja Kardec, e todos nós precisamos estudar o Livro dos Espíritos, o Evangelho, etc., nós também precisamos ter contato com outras leituras para ampliar os nossos conhecimentos. E a gente ter mais condição de fazer um trabalho consistente com nossas crianças, nossos jovens e nossas famílias. Alguém gostaria de reforçar algum aspecto do capítulo anterior antes da gente adentrar o capítulo 2? Ok? Então vamos lá. Tati, era você que eu estava querendo lembrar o nome. Está ali já, agora eu vi. Gente, quem entrou depois, sejam todos bem-vindos. Então, agora vamos fazer uma rápida conversa sobre essa expressão, ambiente evangelizador, sem ainda entrar no que está dito no capítulo. Quando vocês leem esse título, o que vem à mente de vocês? O que seria esse ambiente evangelizador na visão de vocês? Tornar mais atraente, mais motivador, tanto para a criança quanto para o evangelizador, né? Uhum. Mais o quê? Eu, Mary tá no meu aí? caso, Fala, oi, Rita. boa noite, gente. Boa noite. No meu caso, eu lido com adultos, né? E são senhoras até de várias idades, mais jovens, mais ou menos, e idosas. E eu vejo que saiu aí, apareceu uma coisinha aí da Maria Frank. Não, mas é a pessoa que vai Ah, falar a seguir, pode ah. prosseguir. Então, eu vejo que quando eu puxo por elas, né, para falar da família, eu sinto que é uma participação maior. Do ambiente em si, tudo está preparadinho, fisicamente está tudo preparadinho no que a gente pode oferecer. Data show, aula pronta,
visual, né? A gente usa figuras e tudo mais, mas não é o bastante para essa clientela, sabe? Então, eu Aham, percebo que quando eu puxo por elas para falar de filhos, da vida em si, né, é quando elas mais se soltam na aula. E aí me facilita, então, introduzir o evangelho, sabe? ok. Adri, Oi. Bom, pode eu falar. vejo assim, você falou aí em ambiente evangelizador, um ambiente de troca, né? De escuta, de troca, eu acho assim, é um ambiente muito enriquecedor para tanto para o evangelizador quanto para os evangelizandos, né? Eu acho que é de crescimento para todos que estão ali. E Ó, Vânia falou aí um ambiente de motivação, que seja legal, que seja alegre, né? Onde a gente termine aquele encontro e a gente tenha vontade de retornar no próximo. Eu vejo muito assim também. Só ok. isso. Quem mais gostaria de contribuir? Oi, Oi, Daísa. boa noite. Eu penso também. é, É, Oi, fala Jane, depois fala Mary. as Janes, né? Eu estava É, pensando assim nesse espaço, no sendo aquele espaço gostoso de convivência, né? Que Mário Barbosa sempre remetia a essa necessidade de ter esse espaço de convivência. E é isso, é aquele lugar que a pessoa possa ir e ser aquele pequeno oásis, né? Onde a gente possa ter trocas, onde a gente possa ter confiança naquele espaço e fazer um espaço de pertencimento das pessoas, né? Esse é o ideal que a gente imagina, né? Para a gente ter um espaço evangelizador que seja assim confortável, que seja agradável e que a gente sempre queira estar retornando àquele ponto lá, ao oásis, né? maravilha. Fala Mary. Eu penso assim no ambiente evangelizador em dois aspectos. O ambiente físico, né, que é a gente procura preparar um ambiente acolhedor, né, preparando uma sala, botando cartazes, botando, né, fazendo um painel, fazendo algo que crie, né, chamando atenção para os nossos objetivos, frases positivas. Então, criar aquele ambiente físico, preparar um ambiente físico que seja acolhedor, que a pessoa chegue e se sinta bem e tenha essas chamadas, tenha alguma coisa interessante. E aí o ambiente também espiritual, né? Que está também incluído, porque é a preparação do ambiente, é também a questão do acolhimento mesmo, de você estar ali, de você acolher as pessoas, de transmitir esse amor, esse carinho, esse cuidado, né, das pessoas chegarem ali e se sentirem acolhidas, e aí a preocupação também com o ambiente espiritual, de você preparar tudo. Então, acho que assim, envolve vários aspectos, né? O ambiente, a questão do ambiente, eu acho que é muito bem ampla, né? Legal. Mais alguém quer contribuir? Vânia botou aqui utilizar a arte. Aí, Vânia, há poucos dias, Vânia, nossa companheira do Felipe. Dani levantou a Ah, mãozinha. levantou? Levantou, Levantou. Dani? Ah, eu não vi, desculpa. Fala, Dani. Oi, é porque eu não estou sabendo colocar a mãozinha, aí eu levantei aqui, ainda bem que o Vaninho me viu. Ah, tá, porque eu não vi. Isso aí, Não, pessoal, quando alguém vê, avisa. ah, é porque vocês estão comentando aí sobre o ambiente da evangelização, eu entendi também como sintonia, a sintonia do ambiente, né? A Aham, sintonia da sala da evangelização, a oração antes de começar a evangelização, eu entendi assim também, como essa sintonia, né? Nossa, de evangelizador. Em trazer um ambiente adequado, né? Porque antes de tudo a gente tem que fazer a nossa oração e iniciar a aula. Eu entendi como sintonia, não sei se estou correta. tá. Todas as contribuições estão corretas, pessoal. Todas. Na Agora, deixa eu verdade, é só. um conjunto. É um conjunto. Agora, deixa eu só colocar uma coisa aqui, porque Vânia, há poucos dias,
Ela estava falando para mim do que ela fez lá no Felipe. Aliás, Nó- pessoal, Nós, tragam essas contribuições para a gente. Aí eu falei assim, Vânia, passa para mim uma foto disso que eu vou mostrar na reunião. eu mandei Porque a foto das meninas. essa troca de coisas que são feitas, né? Porque cada um faz uma coisa lá, faz um mimo, como diz Na Marta, verdade, é um e que é conjunto, né? interessante. Então, olha esse mimo aqui. Olha que na subida da evangelização, o girassol, que é uma marca da nossa, da Da evangelização. evangelização. Observem as borboletinhas. Isso aqui, gente, é um girassol grande, tá? É bem grande. É grande e as Né, Dani? borboletinhas para que eles possam subir. Aí, depois ela botou também que Na isso nós já verdade, essas fizemos. borboletas, elas levam a criança até a sala. Isso. Aqui. Outra coisa que eu achei interessante também, aqui o girassol grandão, ela fez também um ambiente de contação de história, pessoal, que nós já fizemos até em uma ciranda, lembram disso? Olha lá, minhas artistas Ó, também. olha que legal. Ó, coisa simples, criando um espaço legal para contação de histórias. Olha os tapetinhos aqui, A tenda. né, a tenda. Então, essas pequenas coisas, né, criam uma ambiência física favorável, não é isso? Principalmente quando é criança, essa parte visual, ela atrai muito a criança, né, gente? As crianças ficam animadas em olhar, ficam alegres. Isso aí vai acabando atraindo a criança para a parte mais importante, que é o conteúdo que vai ser dado, né? São Não é pequenos Mexe com o isso? toques. imaginário, né, Ô, delas. Dani, conta para gente, que naquele dia eu estava dirigindo a reunião, conta para gente a reação das crianças quando chegaram à sala e viram as coisas que nós colocamos. Tá fechado. Pode abrir aí. Sim, elas ficaram muito animadas. Elas queriam tirar fotos, elas queriam colocar no grupo, que a gente tem um grupo de WhatsApp também. Elas queriam chamar os pais para subirem para ver aquilo tudo. Assim, como eu fico com os maiores, eles perguntaram também o significado, né, do girassol, das borboletas, e eu achei interessante porque eles se atentaram aos detalhes, né? Eles perguntaram já o significado daquilo, o que aquilo trazia para a evangelização. E a gente que comentou um pouco, e os menores ficaram encantados Tenda. com a cabana, né, com a tenda. Eles estão loucos para deitar ali e ler os livros. A É gente ainda vai lindo. colocar almofadas para que Sim, eles possam deitar, entendeu? aproveitar o Isso. espaço, né, que é deles É, também, né? sim. Perfeito, perfeito. O significado da tenda no Evangelho é muito profundo, né? Das festas, né, que tinha ali, né, a gente vê no Antigo Testamento, né, as fases, a tenda eles tinham um culto, né, à tenda, muito, muito bonito de se estudar isso. Ah, e parabéns, viu, meninas, que ficou lindo, eu vi sábado passado, lindo, lindo, lindo. Obrigada. Parabéns. Bem, então, vamos seguindo agora, pessoal, para o livro. E aí é aquilo que a gente já combinou. A gente vai ressaltando e vocês vão entrando também, ressaltando outros pontos. Logo no início, a gente vai ver uma questão bastante séria. Nossa equipe tinha a responsabilidade de estar no local da evangelização 2 horas
antes do início da tarefa no plano físico. Olha isso, pessoal. Essa é a parte mais difícil, né? E como nós estamos com o nosso tempo, né? A nossa entrada na casa para o trabalho da evangelização. É uma questão legal da gente pensar. Como que a espiritualidade ela tem um compromisso com a pontualidade, com a atividade que vai ser realizada. A gente vê muito isso em André Luiz, né? 2 minutos para as 20 horas, a equipe já estava ali a postos para começar o trabalho. E no tempo tal, a equipe já adentrou o ambiente para começar a tal atividade. E assim vai nas várias obras espíritas, né? E ele ainda diz: não fomos a primeira equipe a chegar. Quer dizer, existe toda uma divisão de trabalho na espiritualidade para dar, para realizar o trabalho. Isso está se falando de evangelização, mas não é só na evangelização, né, gente? Fala, Adriana. Oi, pessoal. Então, como a Daísa falou aí, né, isso não vale, eu acho, só para evangelização, né? Eu, como coordenadora de grupo de estudo, o estudo começa às 7 da noite, 15 minutos antes eu estou já abro a sala, já ponho uma música instrumental e já, porque a gente entende que mesmo que seja online, né, a gente está ali, tem uma equipe ali também nos ajudando, né? A espiritualidade amiga responsável por aquele trabalho, ele está ali junto de nós. E também, eu sempre trabalhei em escola, né? E eu sempre procurei entrar na sala de aula antes dos meus alunos. Eu acho que isso sempre fez uma diferença assim enorme. Quando eles chegavam, eu já estava com o quadro preparado, com a data no quadro, com a parte. Quando era criança, né, pequena, eu sempre trabalhei com criança, adolescente, adulto e idoso também. Então, quando eles chegavam, quando era criança, a parte do concreto, né, que eu sempre gostava de levar, eu dou aula de inglês, sempre já eu colocava todo o material que eu precisava ali. Então, eu acho assim, isso de extrema importância, né? A gente ainda tem dificuldades, né, com isso, mas eu acho que aí eu acho que não é nem a questão só da pontualidade, é a questão de você chegar antes um pouco para poder preparar esse ambiente aí, para que eles já chegam pensando assim, nossa, foi preparado alguma coisa para a gente estar ali, entendeu? Eu acho que é uma questão assim, o olhar dos alunos, o olhar dos evangelizandos, né? Eles chegam com um olhar diferente, como se tivessem assim, não que eles tenham que agradecer, não é isso, mas se sentem gratos por alguém estar cuidando ali de alguma coisa que é para eles, entendeu? Então eu acho assim, isso aí muito importante. Só isso. A palavra que foi muito falada aqui hoje já, acolhimento, né? A Isso. recepção como fator importantíssimo, muito bom. E essa parte dos construtores, pessoal? O que vocês acharam disso? Da questão das aparelhagens? Divide um pouquinho com a gente o que vocês se surpreenderam com isso, já imaginavam? O que vocês têm a dividir com a gente? Olha, eu me surpreendi com a aparelhagem que deve ser muito grande lá, né? A gente imagina uma coisa, mas a sensação, lendo esse livro, é que é muito
além, né? É muito equipamento. Perfeito. A gente, quando lê a obra de André, lembra do psicoscópio? Eu me lembro que da primeira vez que eu vi aquilo, eu disse, meu Deus do céu. Então, a gente fica muito na área da mediunidade, né? Aquelas aparelhagens todas, mas a gente vê que é para além. No trabalho da evangelização, também tem os instrumentos que vão auxiliar no trabalho, né? Olha que na página 24 ele vai colocar assim: o desdobramento espiritual da evangelização é sempre um espetáculo. Olha que coisa interessante. Quer dizer, muitas vezes as pessoas ficam naquela ilusão, vamos ocupar as crianças, como a gente muitas vezes ouviu, já vou passar para a Mar. As pessoas, tipo assim, vamos tirar as crianças do salão de palestras e vamos deixar lá numa sala? Fala, Marta. Não levantei a mão, não, mas tudo bem, eu falo alguma coisa. Olha, eu vi sua mão levantadinha assim. Não, é porque eu estou com um pouco de alergia, então estou toda hora. Ah, O tá. vento Então sul já fala atacou para aqui ele. meu nariz. Não, eu achei interessante que eu também nunca tinha pensado, antes desse livro, em equipamentos na evangelização. Porque a gente, como você falou, a gente ouve muito falar na questão da mediúnica, tratamento espiritual. E aí, quando a gente vai ver mais na frente, né, a que se refere essa aparelhagem, né, que é em relação à mulher que está, a evangelização no ventre, ou seja, aquela evangelização que, que para muitos de nós é novidade, né, porque hoje a gente já ouve falar evangelização na pré-concepção, né, eu estava até estudando um pouquinho sobre isso essa semana, e no ventre. Então, aprofunda mais essa questão desse planejamento reencarnatório, além das informações que a gente já tinha. Né, quando a gente lê André Luiz, o próprio Livro dos Espíritos, que traz essa questão, né, essas questões mais detalhadas, mas a gente nunca imaginou que existisse esse aparelho para trabalhar, como ele fala aqui, né? Quando a Aninha pergunta, que vai interferir nas células sanguíneas, está na página 25, nas células sanguíneas da gestante, né? Para plasmar a mãe, a médium da criança que está em gestação, as imagens referentes ao tema da aula com as minúcias possíveis. Né? Porque eu acho assim que a gente olha para uma mulher grávida, mesmo dentro da casa espírita, sinceramente falando, a gente não olha, a gente não tem ainda esse olhar. A gente não está com esse olhar trabalhado na gente. É apenas uma mulher grávida que está ali. Né? A gente não imagina que tem esse processo espiritual de atendimento especializado para essa mulher grávida dentro desse planejamento reencarnatório. Porque a gente sabe que existe um planejamento, que esse espírito, né, reencarnante ele vai perdendo a consciência, né, vai entrando naquele torpor que se acentua cada vez mais até o nascimento. E aí você imaginar, eu fiquei imaginando assim, gente, quanta responsabilidade de estar no lado material desse processo, né? E a gente vai ver depois com mais detalhes aqui, né, nessa parte aqui, já quase no final. E outra questão assim, que me chama muita atenção é essa questão da antecedência da espiritualidade no trabalho. Né? E muitos de nós, às vezes, a gente quer chegar correndo, chega em cima da hora, naquela correria, e depois a gente quer falar para os pais que as crianças chegam atrasadas. Eu observo muito isso também. E aí fica uma incoerência, porque como é que eu vou dizer para os pais no encontro, né, numa reunião, não importa o nome, é a questão do atraso, né? Se eles mesmos estão observando também que muitos evangelizadores, quando a gente faz a prece lá no Joana d'Arc, por exemplo, a gente faz a prece no salão com os pais, depois as crianças sobem. Então, muitos também estão observando que o evangelizador às vezes não chegou, né? E aí essa questão do ambiente, ele vai ficar prejudicado, tanto materialmente quanto espiritualmente. Porque se você não chega mais cedo, se você não organiza aquilo para acolher, como vocês lembraram, os evangelizandos, né? E aí agora com esse estudo aqui, a visão da gente se amplia bastante,
Então, eu acho que a gente precisa prestar mais atenção. É um detalhe pequeno, mas que faz a diferença. Porque, gente, a criança, ela percebe direitinho quando aquilo foi preparado com carinho, quando ela chega e encontra a sala já toda preparada, tudo arrumadinho, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de levar umas canetinhas diferentes. Então, assim, é muito engraçado, porque às vezes o dia que a aula não é minha, que eu não levo, aí eles ficam perguntando, então, assim, é um detalhe bobo. Mas como que faz a diferença você preparar ali a mesa com material, com aquelas canetinhas coloridas? É uma coisa bobinha, mas que faz a diferença em envolvê-los, eles se sentirem lembrados que você levou um material pensando neles, né? Eu sempre falo que a atividade de evangelização e as outras também que a gente realiza na Casa Espírita, elas têm que, quando a gente prepara, a gente tem que pensar em marcar de alguma forma. Então, na evangelização, isso tem que estar muito claro. A gente tem que dar o nosso melhor para que aquela criança queira voltar na outra semana, para que seja atraente para ela estar na evangelização. Então, todo esse cuidado do ambiente, ele faz parte dessa dinâmica que você vai tornar, a partir do preparo do ambiente, que precisa da antecedência, um ambiente acolhedor para que aquela aula que você deu, né? Tem dia que a gente sai meio frustrado, mas tem dia que a gente sai muito feliz, que você sente que deu certo, né? Que tudo saiu bem. E essa criança, ela vai ficar marcada, como o que Vaninha falou. Tenho certeza que essas crianças que estavam lá no dia ficaram marcadas com isso. E isso faz toda a diferença, porque ela vai querer voltar na semana seguinte, ela vai dizer para os pais como é que foi assim, assim, assim. Isso faz toda a diferença, porque a gente sabe que há vários obstáculos, né? Principalmente num domingo de manhã, que é o caso lá do Joana d'Arc, né? As pessoas até falam a questão do horário, mas a questão não é de horário, né? É questão de compromisso mesmo. Então, a gente, independente do dia, do horário, a gente, acho que depois dessa leitura aqui, assim, é um puxãozinho de orelha para a gente estar mais atento a um pequeno detalhe, mas que faz toda a diferença. Perfeito. E aí, pessoal, uma outra coisa que chama bastante atenção nessa linha, né, da nossa conversa é que esses técnicos estão preparados nos temas evangélicos no que diz respeito, olha só a informação, no que diz respeito à história, à geografia, os costumes e a linguagem da Palestina antiga. E aí a gente vai observando que não é só a gente pegar uma parábola, pegar lá uma passagem evangélica e vamos. A gente precisa ir estudando um pouco mais sobre aquela época, nos seus aspectos, né, históricos, geográficos e etc., para que a gente tenha nos nossos arquivos. Eu fiquei hoje refletindo, meu Deus do céu, para que a gente tenha nos nossos arquivos material para a espiritualidade acionar para essas telas que são postas durante as aulas da evangelização. Então, se a gente ficar só numa superficialidade, a gente dificulta a ação desses espíritos. Aí eu me lembrei muito do Evangelho Redivivo. Eu não sei se todo mundo aqui conhece esse projeto da FEB. E é um projeto muito interessante, tem uma metodologia específica que, em alguma outra oportunidade, a gente pode até falar um pouco mais. E eles têm, gente, os livros que estão em PDF, tá? Livro 1 já tem até o livro 5. E o Evangelho Redivivo, a proposta é estudar Mateus, Lucas, João, o Apocalipse, estudar tudo, tá? E lá nós encontramos material para as nossas aulas. Eu, inclusive, tenho usado esse material do Evangelho Redivivo como apoio para palestras que eu vou fazer, porque o material é de uma riqueza enorme, com informações de estudiosos do Evangelho nos seus versículos, tipo assim,
versículo a versículo. E aí, quando a gente pega esse material, a gente ganha conhecimento para que a gente possa fazer a coordenação de um estudo para adultos, para criança, para jovens e até mesmo para a palestra pública. Traz para a gente muitos elementos interessantes no que diz respeito a isso aqui: história, geografia, costumes, linguagem da Palestina antiga. Então, fica aí uma dica, a gente pode até depois colocar lá esses documentos da FEB, como eu fiz hoje com aqueles outros documentos, para que vocês possam ter acesso a esse material e usar como fonte de pesquisa, porque é muito legal. E aí, tem uma expressão aqui, só para completar a minha participação, para eu abrir para vocês. Olha o que ele coloca: médium do evangelho. Quer dizer, nós que trabalhamos, isso é para todos nós, não é só para quem trabalha com criança e jovem, não. Para todos nós que trabalhamos com família, né, nos grupos de adultos, etc., nós somos médiums. Nós somos, naquele momento, intermediários para trazer a palavra de Jesus nessa releitura que o Espiritismo faz. Aí, olha a pergunta, e aí eu jogo para vocês. Então, a tarefa necessita de pessoas com diferencial, não é mesmo? O que vocês acham? Tem que estudar mesmo, né, Dada? É porque a gente também, a gente sabe que a espiritualidade, ela se utiliza do nosso conhecimento, né? Então, se a gente busca o conhecimento, eles têm mais uma ferramenta, não é isso? Porque eu até coloquei aqui uma, uma fitinha que eu achei isso tão sério, médium do Evangelho. Eu falei, gente, duas coisas: a mãe é médium da criança, né? Médium da criança, e o evangelizador, médium do Evangelho. Gente, é muita responsabilidade, né? E aí? Quem mais gostaria de trazer suas contribuições? Pode ser alguma experiência. Rosária, fala um pouquinho para a gente. Rosária trabalha, pessoal, no Maria Frank, uma oficina de música. Fala um pouquinho como é que é a sua relação com as crianças com esse trabalho. Boa noite, gente. A gente engraçado, estou vendo muita gente colocou aqui antes, né, da nossa responsabilidade ao chegar às crianças, né? Essa preparação da ambiência. E ontem a gente estava falando com eles, quer dizer, conscientizando, porque eu pego umas crianças das quartas-feiras, quer dizer, uma idadezinha do primeiro ciclo, quer dizer, eu pego as crianças que vão, né? No caso, que vão com os pais para a palestra. Mas a gente fala que as crianças estão muito espertas hoje em dia, né? Você conversa com uma criança de 7 anos, 8, é como se eles tivessem 19 antigamente, né? Gente, eles te ajudam e você tem que acompanhar. A gente tem que acompanhar, né, essa evolução, esse caminhar, porque senão você não agrada, né? E nisso a gente chega, normalmente a gente faz um trabalho, como a gente tem uma experiência com coral, né? Adultos, adolescentes, e as crianças eu faço esse mesmo trabalho, até mais, quer dizer, mais preocupante, né? Porque são crianças, eles estão aprendendo, né? A ter aquele respeito à casa, à ambiência, conscientizando, né? Essa coisa de conscientizar
a valorização do momento, da casa, como a gente é assistido. Engraçado, ontem a gente fez esse trabalho também com eles. Colocar, antes de chegar nessa sala, né? Essa sala já foi preparada, né? Nossos amigos espirituais, nossos irmãos, eu falo anjo da guarda, porque tem um entendimento, uma linguagem, né? Alguns já até entendem, outros você tem que chegar junto. E tem criança dentro pela primeira vez. A gente pega a criança pela primeira vez numa casa espírita. E a gente tem que estimular realmente. Eu levo, né? Faço a respiração diafragmática, é tão bonitinho. Ela fala assim, respiração diafragmática, eles fazem, sabe? Já fazem. Aquela posição de relaxamento, aí que a gente tem que conquistar. Eu levo minha luzinha mágica, minha luzinha, que é Bluetooth, né? E ali eu coloco as músicas, relaxamento, boto também para eles aprenderem sobre oração. E até dentro da própria do planejamento, né, dos professores evangelizantes, que eu pego, né, só a parte de arte. Então, eu pego o tema, né, e a gente leva a música, aqui a gente brinca com o refrão, entendeu? Por exemplo, as 3 revelações, e de uma forma de você. A gente faz aquela chamada. O que a gente está estudando? Vamos relembrar. É através da música, a gente faz isso. Faz e eles gostam. Meus encontros, por exemplo, no mês, tem mês são 2 vezes ao mês, e tem mês que é uma vez só. Então, eu sinto que as crianças gostam, mas eles gostam de participar de coisas novas, né? Vai levar coisas novas para não ficar aquele ritual, né, gente? Né? Aquela pressa, aquela coisa. Tem a maneira de fazer a prece, de respeitar o colega do lado, essa harmonização. O horário do silêncio é silêncio, o horário da prece é prece, na hora da brincadeira é brincadeira, né? O respeito à casa, porque as crianças estão ali aprendendo com a gente. Porque se a gente mostra chamar a atenção da disciplina dentro da casa, aí a gente faz aquela coisa que a gente entrar na igreja, entrar em qualquer outro lugar, a gente entra da mesma maneira, correndo, entendeu? Eu acho que a gente tem que trazer para nós, botar exemplos, né, que a gente vê para onde eles convivem, porque tem crianças ali que vão à evangelização, mas não são espíritas, né? Tem gente que é a primeira vez, vai lá, aqueles que estão ali já estão conscientizados dessa disciplina, é o que a gente trabalha, a disciplina, o respeito, e agradar, né, fazer coisas diferentes na aula. A gente procura fazer muito isso, trazer músicas diferentes, eles fazerem movimento, né, para eles interagirem, mas, quer dizer, é isso, e essa conscientização da ambiência. E eu gosto muito, assim, no final, de deixar minha a aguinha frutificada dentro da própria sala, tá? Aí bota a jarrinha, no final tem uns copinhos, conscientizá-los, que é um meio de você ensinar também. Conscientizá-los que aquela aguinha como remédio, não tomar muita vontade. Aos poucos você vai ensinando, né? Dentro da própria arte, dentro do pouco tempo que você tem. Não sei se eu atendi a sua resposta, a sua pergunta, com a Sim, minha está resposta. dividindo. Alguém mais gostaria de estar contribuindo com a gente dentro dessa parte aí, desse preparo do evangelizador? Que na página 25 ele coloca o diferencial da boa vontade e do esforço próprio. Quer dizer, muitas vezes o evangelizador vai chegar na equipe, pessoal, sem muita experiência. Aí a gente vai dizer, não, pode ir, que eu não quero, não, que você não tem experiência. Não. Você puxa essa pessoa que está querendo trabalhar e você vai dando a ela oportunidades de conhecer, de aprender. Ela pode, inclusive, entrar nas salinhas para observar evangelizadores com mais experiência. Você vai indicando leituras. E se essa pessoa
tem esse desejo, né, com esse esforço próprio, ela vai mostrando o potencial, porque é muito legal essa frase aqui, a gentileza de Jesus é imensa, pois não despreza nosso potencial latente. Lembra da reunião passada que a gente falou muito sobre isso, sobre a nossa programação reencarnatória? Que possivelmente, né? Possivelmente não, com certeza, nós passamos por esse preparo para estarmos aqui linkados no trabalho da evangelização, não é à toa. E Jesus Não é à está toa. apostando na gente, né? Exatamente. Está apostando Exatamente. e E contando. Pois eu é. achei interessante aqui que ele fala nessa mesma paginazinha, na verdade, o trabalho vai lapidar o trabalhador. Gente, eu achei isso, assim, um espetáculo, porque muitas vezes é isso que a gente está falando. A gente tem medo de encarar a tarefa porque a gente não se acha preparado, né? É o cuidado que todos nós devemos ter mesmo, né? Mas não temer. Vai pelo menos para ver se dá certo, para ver se você gosta, para ver, não é? Entra na sala, assista como é, como que faz, como que o outro que tem mais experiência, né, faz, né? Eu com criança não tenho experiência nenhuma de evangelização. E qualquer dia eu vou lá para a sala de vocês, sabe, Vaninha, para ver, É isso justamente aí. por Aí, conta Dani, disso. ó, vamos chamar a Rita. Viu, Ah, não, Dani? eu não tenho esse perfil mesmo. Agora, falando sério, Não, não é o mas medo, não. você pode ajudar a observar. Você acabou de dizer, ó, Não, só para Jesus, observar. Jesus aposta em você. Né, Eu tô Dani? fazendo, graças a Deus, eu estou fazendo lá o atendimento fraterno, sabe, Vaninha? Então eu fico lá postos, né? E aí vai, e aí também nesse atendimento vai a evangelização também, né? Com Como certeza. que a gente. Cristo tem que estar em todo momento da vida da gente, Então, você né? um dia pode brindar, né, Dani, a evangelização, né? Ficar lá um pouco, dar sua contribuição. Lembra aquela vez que você me pediu para ir lá naquele atendimento lá das assistidas? Ah, Lembra? sim. Aham. Então aí É. você pode também fazer um tipo assim, Conhecer o Eu já outro estive trabalho. lá. Eu já uma estive lá falando para vez. eles um diazinho Aí, só. Não ó. sei se foi Dani que me chamou e eu fui, Pode sabe? Mas chamar de novo, né, Dani? eu Pode não chamar de tenho a novo. didática para trabalhar com criança, não Mas a tenho. equipe está Mas lá, a equipe está lá e a equipe está Vai cá. Então tá ganhando. tudo certo. tá tudo Isso. certo. E aí o texto diz para gente: a verdade é que, acima de tudo isso, está o objetivo maior da tarefa, que é um serviço santificador e santificante. Porque é sempre bom a gente lembrar que nós, ao atuarmos na evangelização, nós estamos nos trabalhando. É autoevangelização, né? Isso. Quer dizer, a gente trabalha com a criança, com o jovem, com a família, mas a gente trabalha, acima de tudo, com a gente. Então, quando a gente está no planejamento de uma aula, de um encontro, olha quanto que a gente aprende ali nessa pesquisa. E aí a gente vai ver aqui no texto que eles nos acompanham nesses momentos de preparação das aulas. A gente muitas vezes ouve o evangelizador falando o quê? Ah, eu fiquei durante a semana pensando, eu queria fazer isso, aí me veio uma outra ideia, e eu achei uma dinâmica, e eu achei um texto que tinha tudo a ver, e eu encontrei uma poesia. Gente, isso é o quê? É você estar conectado. É você não trabalhar com improvisação. Ah, no sábado, meia hora antes de eu ir para lá, é que eu vou preparar o que eu vou fazer.
Eu não faço isso nem com os meus grupos de estudo adulto. Eu gosto de estudar antes os conteúdos. Que dirá com criança? Porque criança, gente, ela está estreitamente ligada à criatividade. Não é isso? Você ficar com mesmice com criança, se o adulto não está querendo mesmice, que dirá a criança? E aí, não é coisa complicada, não, gente. Às vezes é uma coisa simples. Eu me lembro que uma vez eu fui dar aula de ciência para meus alunos de sexto ano, que são super curiosos, e eu levei para a sala um copo de água gelada. E, logicamente, por fora ficou o quê? Molhadinho, né? Suando. E aí eu comecei a perguntar para eles. E aí eles queriam botar a mão no copo, né, certificando. E aí eu perguntava, mas da onde veio essa água? E papapá. Olha só, gente, uma coisa simples. Um copinho de água gelada. Quer dizer, às vezes é isso, é uma coisa simples que você leva para aquele ambiente, para o encontro, e aquilo vai render. E você vai apresentando o seu conteúdo, vai aprofundando, vai ouvindo, e a coisa vai seguindo em frente. Adaísa, a própria música, né? Você com um texto, dizer, um texto complicado, de muitas informações, dizer, através da música, você brincar com o refrão com as crianças, e eles aprendem rápido, né? A gente veio agora com essas 3 revelações, quer dizer, Moisés, você faz um eco cantando, gente, as crianças já, depois você pergunta, eles já sabem, porque já foi uma maneira, né, muito mais fácil da aprendizagem, quer dizer, uma maneira diferente, né, da informação, fazer essa informação, né, eles vivenciando. E aí, E aí, seguindo. Adaísa, eu estava Oi, pensando um pouquinho também, essa fala. questão de preparação e tudo, e a gente tentar também construir algumas coisas com as crianças, né? Às vezes a gente leva aquilo tudo assim muito... Por isso que às vezes não funciona tão bem, a gente leva aquilo tudo muito arrumado, muito organizado, faz né? Monta todo um esquema que a gente acha maravilhoso, mas a criança a gente leva aquilo pronto, né? Ela não participa, ela não tem... a gente não constrói com a criança. E aí isso é importante. Agora eu estava lembrando uma coisa assim muito simples, foi até no período da pandemia, que a gente ficou naquela dificuldade, né, com a aula online. E aí teve uma aula lá que a gente estava fazendo, aí eu falei assim, a gente começou a fazer um leque, pegou um papel, dobrando, fazendo um lequezinho. Aí a criança, gente, eu nunca fiz um leque. Um leque, que para mim era a coisa assim, mais boba do mundo, eles ficaram encantados de dobrar e fazer aquele leque, ter o ventinho, porque eu estava falando de Deus, de sentir as coisas que a gente não pode ver, mas a gente sente e tal. E aí, para mim, assim, vamos fazer uma atividade, né? E eles acharam super interessante. Então, a gente, às vezes, precisa estar ligado, né? Receber essa inspiração, fazer, mas deixar também que eles participem, que eles possam construir alguma coisa junto, né? Porque aí é muito mais interessante, a gente tem um retorno muito melhor, né? Muito bem lembrado. E aí eu me lembrei até da Cláudia Abreu, que ela falou, eu não sei em que momento que ela falou isso, não estou conseguindo lembrar aqui agora, mas que muitas vezes prepara os painéis lindos e maravilhosos, mas que é muito melhor você até botar alguma coisa no painel, mas deixar espaço para as produções das crianças no painel, né? O desenho que foi feito, né? Levar para ali uma dobradura, uma poesia, pode ser frases, slogans, seja lá o que for, produção deles. Aí eles vão lá olhar, onde está aqui o que eu fiz, olha que legal, né? E aí, gente, é a arte, as artes plásticas, porque a gente tem várias linguagens. A Rosário estava falando muito da música, né? Mas você tem a música, você tem o teatro, você tem as artes plásticas, você tem a poesia, que você pode perfeitamente trabalhar na evangelização. Olha quanta coisa que você pode estar fazendo
e que é uma beleza. O leque, por exemplo, olha que ideia legal, simplesinha, uma folhinha, e vamos fazer o leque. E o conceito que você passou foi profundo, né? Olha que interessante. E seguindo aqui, a gente vai. Marta está querendo falar agora, estava com a mãozinha lá. Marcos, você querendo falar ou você estava Ah, com dando a mãozinha. palminha? Não, eu botei a mãozinha da Ian. Ah, tá. Não, é só completando o que Mary Jane falou, eu tenho observado que as crianças, elas, mais do que nunca, elas estão amando as coisas simples, porque elas também já estão um pouco enjoadas dessa coisa de celular, entendeu? Eu até tenho falado isso lá no grupo, gente, vamos parar com esse negócio de ficar levando tanta coisa no computador, entendeu? Vamos pegar um livro de história para contar, sentar numa rodinha e contar, e eles amam, porque eles já estão também, como nós, um pouco saturados de tudo ser tela, tudo ser tela, tudo ser tela, né? Então, resgatar algumas coisas que estão um pouco esquecidas, como você sentar numa rodinha com um livro mesmo e contar aquela historinha, né? A gente teve o dia do livro lá no... Não, na verdade, não foi o dia do livro, foi agora o início do encontro da família. E a gente fez uma contação de história, só que a gente, como eram mais crianças, a gente ampliou no A3. E aí eu fiquei pensando, acabou sobrando a contação para mim, né? Porque foi tudo assim meio corrido, eram muitas atividades. E aí eu me veio aquela coisa, né? Vem a ideia na cabeça da gente, que é a inspiração que a gente recebe. E aí, nessa história, que é a fuga do Zé, o menino ele foge, é uma história muito simples, né? Ele foge de casa, que ele fica meio chateado com. Como toda criança, né? Eu comecei perguntando se alguém já tinha tido vontade de fugir de casa. E eu falei de mim, teve no sábado falaram, no outro dia também falaram. Eu falei de mim mesma que eu já tive vontade quando era criança, aborrecida, né, com o que os pais falam, de fazer uma trouxinha e fugir de casa. Aí começamos por ali, comecei contando a história e, e eu fiquei pensando, meu Deus, tem que ter alguma coisa, algum recurso. E aí tem uma parte da história que esse menino que fugiu, quer usar, ele encontra com um amigo que acha ruim com ele, reclama que ele está fugindo, se ele não tinha medo de se perder. E ele tinha um boné assim virado para trás. Aí eu cheguei lá no grupo, mas aquilo me veio quando eu já estava no grupo no sábado. Que eu tinha que ter um boné do guarda, eu fui catei um boné do rapaz que limpa lá o grupo e de um menino das famílias assistidas, mas foi assim, veio de relance, porque eu falei, meu Deus, era tanta coisa que eu tinha que levar para o grupo que eu não levei boné. Aí ficou muito legal, uma coisa assim super simples. Aí na hora do menino, amigo que apareceu, era um boné virado assim para trás que eu peguei e botei na hora. Depois eu tirei e continuei contando. E na hora que ele se perde, ele dorme, quando ele acorda já é noite, aí aparece um guarda. Aí tem uma menina, uma jovem senhora lá do grupo, que ela é guarda civil municipal. Aí eu consegui com ela um boné de guarda mesmo, só que eu botei normal. Então, assim, foi uma coisa muito simples, mas atraiu a atenção. Então, às vezes, a gente fica querendo, como Mary lembrou, coisas maravilhosas, né? Gasta um tempo, gasta material, coisa que depois vai até jogar fora. Assim, eu acho que a gente está precisando voltar para o simples. Lá no Joana d'Arc a gente chegou a essa conclusão. A gente está fazendo a volta ao simples. Aproveitamento de materiais, porque as coisas estão muito caras. Parar de ficar sempre comprando coisas novas, aproveitar o que a gente já tem, reciclar. E coisas simples, as crianças amam, porque eles já estão, não sei se vocês observam isso nas casas de vocês, eles já estão um pouco enjoados. Teve uma menininha lá de uns 9, 10 anos que falou, até da turma de Alessandra que está aqui, que ela falou, tia, a gente não quer mais, eu não quero mais ver vídeo. Falou isso. Porque cansou, né? Cansa de ver vídeo. Vídeo ela já vê em casa, ela já vê no celular da mãe. Ela quer chegar lá e encontrar uma coisa mais movimentada. E só para completar, essa questão dos painéis serem feitos pelas crianças, eu me lembro muito da Lúcia Moisés. Numa das vindas dela a campus, ela falou muito sobre isso. Porque a gente quer fazer do nosso jeito. Uma coisa que fique bonita para os outros olharem, verem que fomos nós que fizemos, elogiarem, ah, que lindo. Mas não tem cara de evangelização, porque a cara é da gente, não é da criança. Então, a gente pode até fazer coisas, sim, mas deixar um espaço para eles colocarem as coisas deles, porque eles se sentem importantes, se sentem valorizados. E a evangelização fica com cara de evangelização. Perfeito. Perfeito, Mar. Pessoal, nosso horário está passando 1 minuto.
Eu acho que esse assunto, que nós precisaríamos falar um pouquinho mais da ação no sangue, a gente poderia, na semana, daqui a 15 dias, falar sobre isso e seguiríamos para o capítulo 3. O que vocês acham? Porque o capítulo 3 é até pequeno, então dá para a gente ainda trazer um pouco mais aqui, porque esse capítulo foi um pouquinho maior, né? A gente trazer um pouco mais dessa questão da grávida e seguiríamos para o capítulo 3, ok? Todo mundo concorda? Concordo. É Ok. bem menor mesmo, 3. A gente podia ficar na página 25, nesse momento, aproximou-se de nós, Isso, nesse daí, nesse isso. parágrafo. E aí a gente exploraria um pouquinho esse final, que até já se falou um bocadinho, mas a gente pode falar um pouco mais sobre isso aí. Página 34, Marta. Pois é, eu ia Não, falar essa coisa da página, porque Ai, é gente, outra edição, porque desculpa. aqui não está na batendo minha é muito bem as páginas. 24. Hum? olha 25. só, na minha é 25. Vocês então têm livros diferentes? Acho que é a Não, edição, é É, a Adaísa. minha é 34, 35. 34. 34. Tá, então, ó, nesse momento, ok? 34. Então tá bom, porque o meu livro acho que é mais velho. Eu acho que ele é um O pouquinho meu eu mais velho. comprei agora no workshop. Sim, mas o meu eu tinha comprado antes já. O meu também Nossa, está na mas página antiguinho. 25. Ah, tá. Os mais antigos, então, É. né? Pessoal, então a gente está concluindo por hoje nessa parte. A gente vai ter uns 2 ou 3 recadinhos, mas vamos dar os recadinhos depois da prece, ok? Ok. Vamos então. Vamos pedir a Mary para fazer a nossa prece final. Então, vamos nesses momentos finais do nosso encontro, elevar os nossos pensamentos, mentalizar a figura do nosso Mestre Jesus, que está entre nós, na certeza dessa presença, conforme sua promessa, e vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo ao nosso Mestre, amado Jesus, por esses momentos de estudo, de reflexão, de troca, que sabemos, Senhor, são tão importantes, tão válidos, que trazem para nós, Senhor, uma renovação para o nosso trabalho, não só da evangelização, mas para o nosso crescimento, Senhor, espiritual, moral, enfim, Senhor, nos acrescenta muitos recursos de que nós necessitamos para caminhar. Por isso tudo te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade abençoada do trabalho da evangelização e pedimos que nos fortaleça, que nos ampare, que nós possamos, Senhor, perseverar nesse trabalho, nessa tarefa que nos foi confiada, cada vez mais consciente, Senhor, da nossa imensa responsabilidade. Obrigada por tudo, protege e ampara cada um de nós, a todos os evangelizadores, a todos aqueles, Senhor, que buscam levar o seu evangelho a todos aqueles que estão à sua volta. Obrigada por tudo, fica conosco hoje e sempre, Senhor. Gente, nossa gratidão a Vamos todos fazer a que estão foto, aqui. criança. Podemos. Nosso agradecimento a todos que estão aqui. E a gente gostaria de lembrar, né, para que todos possam colocar na agenda, que dia 16 de junho nós vamos ter o Emocionarte, que é um evento que a gente já vem realizando há bastante tempo, embora com o nome Emocionarte, esse vai ser o terceiro. Vai ser na Estância dos Lagos, em Atafona.
uma forma da gente também prestigiar os nossos companheiros de São João da Barra, e também é um local com uma estrutura muito boa para o nosso trabalho, e esse trabalho tem como público-alvo os jovens. Eles nos indicaram os 4 temas para o evento, que vai ser autoconhecimento, baixa autoestima, culpa e aceitação. Então, nós teremos no evento oficinas para os jovens, oficinas para a família. Já temos as pessoas que vão nos ajudar nas oficinas e teremos também oficinas de arte, algumas já definidas e algumas nós ainda estamos definindo. Quem quiser chegar para perto do trabalho, é só nos avisar, que nós temos uma equipe que está planejando o evento. Nós já tivemos acho que 3 ou 4 reuniões, se vamos ter mais. E a gente conta com a participação, com a divulgação, porque vai ser um momento, com certeza, muito bom de confraternização de todos nós, né? Os adultos, os jovens, e também teremos crianças, filhos dos trabalhadores, né, que estarão lá. Aí nós teremos também trabalhos para as crianças. Então, a gente conta com vocês. E a Semana Espírita vai ser a partir de 13 de julho, mês 7. E nós estamos também convocando os interessados, né, Rosário, para participação no coral. A gente está querendo fazer um coralzão para a abertura da semana. Então, quem tiver interesse, é só entrar em contato com Rosária para poder ela passar as orientações desse trabalho também. E no dia 8 de junho, nós teremos um seminário no Luiz de Gonzaga para a área assistência e promoção social espírita, a questão do atendimento fraterno e informações sobre o trabalho no presídio. Nesse seminário, nós teremos a oportunidade de ouvir os companheiros do CERJ nos passando informações. Bom, Qual a data? Esse do 8 Luiz de, Gonzaga? 8 de junho. Tá. Qualquer coisa depois, Rita, interage com Jane, que aí ela te passa mais informações, ok? Tá bom. Então, obrigada a todos. Até o próximo encontro daqui a 15 dias. Beleza. Beijinhos. Tchauzão. Vamos à Tchau. foto. Posso não tirou ainda não? Ah, Pode? foto. Não, você falou que antes disso, vamos Ai, aos meu Deus. recados. Eu pensei que Muita você gente estava tirando.